Salve, salve, quadrinheiro! E hoje, depois de filmes como Capitão América 4, Thunderbolts e Quarteto Fantástico, chegou a vez de voltarmos as nossas atenções para Vingadores Doomsday, Leandro Conceição. E é isso aí, meus amigos, chegou o momento de fazer mais uma especulação sobre esse tão aguardado filme dos Vingadores. Mas esse bate-papo você vai conferir depois da vinheta. E quadrinheiro, se você caiu aqui de paraquedas no YouTube, lembre-se de assinar o canal, compartilhar, comentar, mostrar para seus amiguinhos, porque aqui tem conversa sobre gibi, filmes, cultura pop, semanalmente, no mínimo 3 vezes por semana, Leandro Conceição. E é isso aí, meus amigos, e vocês sabem, a gente não se cansa de dar nossas opiniões sobre o próximo filme dos Vingadores, e é claro que a gente pegou uns materialzinhos aqui, outras coisinhas que a gente já tinha por aqui, e começou a confabulada com o Souza. Porque, na verdade, todo esse programa tem uma mãozinha do Robert Downey Jr., o tal do Doutor Destino do MCU, já que... de ferro. Playboy, filantropo bilionário, já que foi flagrado, aí postou no Instagram dele que ele tá lendo um gibizinho aí, que deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Trata-se de... Destino, meus amigos, Galera, e assim, esse quadrinho, ele nos chama a atenção pelo nosso querido ator que vai interpretar o Destino, porque ele conta uma história muito interessante de alguns elementos que a gente já viu que vão ser explorados no próximo filme dos Vingadores. O que é? A história resumida do resumo aqui dessa história. A HQ capitaneada por Jonathan Hickman se passa no futuro próximo na Marvel, e assim como no filme do Quarteto Fantástico e em outras mídias, nos apresenta o Galactus com uma fome insaciável. Ele começa a devorar geral, galera, geral, fora do comum. E ele vai planeta em planeta, e ele chega na Terra, ele devora a Terra. Os heróis o combatem, não conseguem, e quem sobrevive, quem fica para uma revanche, para vingar a Terra? Doutor Destino, auxiliada pela sua afilhada Valéria Richards. Vamos confabular a partir dessas informações? Sim, olha só, a Marvel anunciou, há muito tempo, o advento de Guerras Secretas. A gente sabe que quando acabou a saga do Thanos, a saga do infinito, ao serem questionados os irmãos russos se eles voltariam, se eles topavam voltar, seria que só se fosse fazer a adaptação de Guerras Secretas. Mas os irmãos russos estavam falando sobre as Guerras Secretas clássicas, lá de 1984. A gente sabe que a versão mais famosa hoje, a mais bem trabalhada, a mais bem roteirizada, é justamente a versão do Jonathan Hickman, que estava nas bancas de 2015 e que provavelmente a Marvel vai pegar, vai pegar aí para fazer o norte. Mas e se, atendendo os pedidos dos irmãos russos, eles acabarem pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fazendo uma mistura? Porque olha só, quadrinheiro, vocês lembram lá quando começaram a filmar Guerra Infinita e tudo mais? Tem um making-of, está até disponível no Disney Plus, que eles mostram a mesa de trabalho dos roteiristas. E no centro estava o busão da Guerra Infinita, do Desafio Infinito, que ia nortear os trabalhos. A gente está sentindo essa mesma vibe com a mostra dessa revistinha aqui. Afinal de contas, o próprio intérprete do Doutor Destino postou na sua conta do Instagram essa mesma revista, como se estivesse lendo essa HQ nos bastidores da gravação de Vingadores Doomsday. E aqui faz uma recapitulação do que aconteceu ao longo dos anos. Fala tanto da Guerra Secreta atual e fala também um pouquinho da clássica, com a ajuda de personagens como Homem Molecular, com a ajuda de personagens como Garra Sônica. O Destino conseguiu justamente parar o Galactus. O Galactus esse que acabou de nos ser apresentados no até então lançamento Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E falando sério, aquele final ali do filme certamente não foi o final definitivo do vilão. Ou seja, já está imerso nesse universo, tem uma participação muito especial em Guerras Secretas 1, tem a participação dele em Guerras Secretas de 2015, Guerras Secretas Modernas, que ele acaba sendo uma arma aí controlada pelo Franklin Richards, que também está nesse universo já, a gente já viu nos 13 e tudo mais, e também é o principal oponente na HQ que o nosso querido Robert Downey Jr. está lendo nesse momento. Então, se você quiser entrar nessa vibe com a gente, se quiser consumir algo que os caras estão consumindo, vale a pena dar uma lida nessa HQ. Mas enfim, o que a gente está achando aqui, Leandro Conceição?
A gente sabe, todo mundo que acompanha os quadrinhos sabe que os filmes eles adaptam as histórias não exatamente ao pé da letra. Muito se busca nos quadrinhos uma inspiração. A gente vê isso em Guerra Civil e outros filmes, né, que pegam aquela, vamos dizer assim, a essência do que foi o quadrinho e tentam, de alguma forma, adaptar ao cinema. E a gente sabe que no Guerras Secretas, a gente tá com universos aí do o Spider-Man da Fox, os X-Men da Fox, está muito configurado no que foi o Guerras Secretas de 2015 do Hickman, né? E a gente vai ver que justamente esse mundo de batalhas vai se encaixar no que foi o primeiro Guerras Secretas, que é justamente todo mundo contra todo mundo. Se você botar aqui no mundo das Guerras Secretas, o mundo de batalha, o mundo bélico, como é chamado, é justamente o planeta que eles estão vivendo, criado pelo Beyond. Exatamente. Aqui ele vai dar realmente outro contexto, vai ser a realidade. A novidade, né, que a gente vê isso aqui, isso tá muito mais, assim, na minha humilde concepção, isso tá muito mais numa motivação de algum evento futuro que o Destino viu com relação ao Galactus e vai tentar não deixar que isso ocorra. E é aí, meus amigos, que começa a nossa especulação, porque no filme do Quarteto Fantástico, a gente viu que o Galactus é muito interessado no Franklin Richards. E ao final do filme, né, tá aí um spoiler pra vocês, a gente vê o primeiro vislumbre de Victor Von Doom também cobiçando o jovem Franklin. Sabemos que o Franklin tem o poder de alterar a realidade e nos quadrinhos criar novos universos. Então, será que prevendo uma possível volta de Galactus, ou até mesmo tentando evitar a incursão dos mundos, o Dr. Destino está justamente cobiçando o pequeno Franklin para criar um novo universo, um universo mais seguro, onde ele poderia governar com mãos de ferro, um universo mundo bélico, um mundo de batalha de guerras secretas? Até porque os irmãos russos já falaram que, a exemplo de Thanos, na cabeça do Destino, ele é o herói da sua própria história. Então, naquela visão deturpada do monarca da Latvéria, de repente os planos que ele vai ter é justamente para salvar o multiverso das incursões que estão acontecendo. A gente vê aí no filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, a Clea aparece, convida ele, olha, tá tendo incursão e tudo mais. X-Men, a gente acaba tendo essa questão da incursão também no final das Marvels. Então o Destino vendo tudo isso, afinal de contas, o Destino é a nêmesis perfeita do Reed. Se o Reed conseguiu fazer no trailer, parece, a fórmula do multiverso, o Destino também consegue e vai tentar salvar o mundo da sua maneira. Nos quadrinhos, como ele fez isso? Criando o tal do mundo de batalha, usando os poderes do Galactus, usando os poderes dos Beyonders e criando um mundo à sua imagem e semelhança. Então, se o Destino dos cinemas também vai tentar salvar o mundo, a gente já sabe que o próximo filme vai se chamar Guerras Secretas, tá tudo posto nas mesas, vai ser esse o caminho. Afinal de contas, Downey Jr. não estaria lendo e não teria postado isso aqui, meus irmãos, à toa. Essa é a teoria de hoje, Destino vai salvar a parada. E você, quadrinheiro, o que você acha dessas teorias, dessas ideias? Concordam, não concordam? Digam nos comentários. Participe do debate, quadrinheiro. Deixe seu comentário. Será que o Destino vai salvar? Vai piorar? Deixe o comentário. Você leu? O que você leu? O que você achou? E até a próxima, quadrinheiro. Valeu!